Nascido em 5 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes, São Paulo, Neymar da Silva Santos Júnior, conhecido mundialmente como Neymar Júnior, é um dos jogadores de futebol mais talentosos e carismáticos da atualidade. Sua trajetória no futebol é marcada por realizações, desafios e uma influência global que transcende os gramados. Neymar começou sua jornada no futebol aos 7 anos, mostrando habilidade e criatividade desde cedo. Em 2003, juntou-se às categorias de base do Santos Futebol Clube, onde rapidamente se destacou como um talento promissor. Sua ascensão meteórica culminou em sua estreia no time profissional aos 17 anos, em 2009. Era Neymar no Santos. A era de Neymar no Santos Futebol Clube foi um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira e fundamental para sua ascensão ao estrelato mundial. Entre 2009 e 2013, Neymar tornou-se a principal estrela do clube, conquistando títulos e encantando os torcedores com seu futebol arte. No Campeonato Paulista, Neymar brilhou ao liderar o Santos em 3 títulos consecutivos, 2010, 2011 e 2012. Em 2010, foi o artilheiro da competição e recebeu o prêmio de melhor jogador. O mesmo ano foi marcado pela conquista da Copa do Brasil, onde Neymar foi novamente um dos protagonistas, ajudando o Santos a garantir vaga na Taça Libertadores do ano seguinte. A consagração continental veio em 2011, quando Neymar liderou o Santos na conquista da Taça Libertadores da América. O time venceu o Peñarol na final, com Neymar marcando um gol crucial no jogo decisivo. Esta foi a primeira Libertadores do clube desde a era de Pelé, consolidando Neymar como novo ídolo santista. Seu desempenho rendeu-lhe o prêmio de melhor jogador da competição e reconhecimento internacional. Durante sua passagem pelo Santos, Neymar marcou mais de 100 gols e protagonizou momentos memoráveis, como o gol contra o Flamengo em 2011, eleito mais bonito do ano e vencedor do prêmio Puskás da FIFA. Seu estilo de jogo, marcado por dribles desconcertantes, finalizações precisas e uma capacidade de decisão impressionante, o tornou uma sensação global. Além dos títulos, Neymar também foi um embaixador do futebol brasileiro, atraindo a atenção de clubes e torcedores ao redor do mundo. Sua despedida do Santos, em 2013, para jogar no Barcelona, marcou o fim de uma era dourada para o clube e o início de sua jornada no futebol europeu. A era de Neymar no Barcelona. Uma jornada de brilho e polêmicas. A chegada ao Barcelona. Neymar da Silva Santos Júnior chegou ao Barcelona em 2013, após uma longa novela de transferência que envolveu diversas especulações e uma disputa acirrada com outros gigantes europeus, como o Real Madrid. O jovem atacante brasileiro já era considerado um dos maiores talentos do futebol mundial, destacando-se pelo Santos e pela seleção brasileira. Sua contratação foi anunciada oficialmente em 26 de maio de 2013, com uma apresentação histórica no Camp Nou que reuniu mais de 50 mil torcedores. A transferência de Neymar, no entanto, esteve envolvida em polêmicas financeiras. Inicialmente, o Barcelona anunciou que o custo total da negociação foi de 57,1 milhões de euros. Mais tarde, apurações judiciais revelaram que os valores reais ultrapassaram 86 milhões, resultando na renúncia do presidente do clube, Sandro Rosell, e em diversas investigações sobre irregularidades. A consolidação e a parceria com Messi e Suárez. O trio MSN. Na temporada 2013-2014, Neymar teve um início de adaptação ao futebol europeu, atuando ao lado de Lionel Messi e outros craques. Ele marcou gols importantes, incluindo um contra o Real Madrid na sua primeira participação em um clássico. No entanto, a equipe não conquistou grandes títulos, terminando a La Liga como vice-campeã e perdendo a final da Copa do Rei. A temporada 2014-2015 foi um marco na história do Barcelona e na carreira de Neymar. Com a chegada de Luís Suárez, formou-se o lendário trio MSN, Messi, Suárez e Neymar, um dos ataques mais letais da história do futebol. Neymar foi essencial na conquista da Tríplice Coroa, vencendo La Liga, Copa do Rei e Champions League. Na final da Champions, contra a Juventus, ele marcou o terceiro gol na vitória por 3-1, consolidando sua posição entre os melhores jogadores do mundo. Em 2015, Neymar terminou em terceiro lugar na Bola de Ouro da FIFA, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, um reflexo de sua ascensão e impacto no futebol mundial. Temporadas de glórias e conflitos, de 2015 a 2017. Nos anos seguintes, Neymar continuou sendo uma peça-chave no Barcelona. Na temporada 2015-2016, o time conquistou mais uma vez La Liga e a Copa do Rei, e Neymar brilhou ao lado de seus companheiros. Em 2016-2017, protagonizou uma das maiores reviravoltas da história da Champions League. No jogo de volta contra o Paris Saint-Germain, pelas oitavas de final, Neymar marcou 2 gols e deu uma assistência na histórica vitória por 6-1, que reverteu uma desvantagem de 4-0 no primeiro jogo. Essa partida consolidou sua posição como protagonista. Apesar das conquistas, rumores sobre sua insatisfação no clube cresceram.
Neymar buscava sair da sombra de Messi e desejava ser a principal estrela de um time. As especulações sobre uma possível saída se intensificaram ao longo de 2017, e sua relação com a diretoria e parte da torcida ficou conturbada. Legado no Barcelona e a polêmica saída para o PSG. Em agosto de 2017, Neymar protagonizou a transferência mais cara da história do futebol até então. O Paris Saint-Germain pagou sua cláusula de rescisão de 222 milhões de euros, deixando o Barcelona sem opção de segurar o jogador. A decisão dividiu opiniões entre os torcedores. Alguns viam como uma traição, enquanto outros compreendiam seu desejo de buscar protagonismo em outro clube. A saída de Neymar deixou uma lacuna no Barcelona, e o trio MSN chegou ao fim. Nos anos seguintes, o clube tentou substituí-lo, mas nunca conseguiu repetir o mesmo sucesso ofensivo. Legado no Barcelona. Durante sua passagem pelo Barcelona, Neymar disputou 186 partidas, marcou 105 gols e deu 76 assistências. Conquistou 2 La Ligas, 3 Copas do Rei, uma Supercopa da Espanha, um Champions League, uma Supercopa da UEFA e um Mundial de Clubes. Seu talento, dribles e gols inesquecíveis marcaram uma era dourada no clube catalão. Apesar de sua saída polêmica, Neymar deixou um legado de conquistas, sendo lembrado como um dos grandes jogadores da história do Barcelona. A era de Neymar no Paris Saint-Germain. Brilho, polêmicas e frustrações. A chegada ao PSG. Como sabemos, Neymar protagonizou a transferência mais cara da história do futebol até então. O Paris Saint-Germain acabou tirando-o do Barcelona e transformando-o na contratação mais cara do mundo. A decisão até hoje gera debates acalorados. Na sua apresentação oficial no Parque dos Príncipes, Neymar foi recebido com festa pela torcida parisiense. O clube francês projetava que ele seria a peça final para conquistar a tão sonhada UEFA Champions League. Impacto imediato e primeiras controvérsias. Neymar começou sua jornada no PSG com atuações impressionantes. Em sua primeira temporada, 2017-2018, marcou 28 gols e deu 16 assistências em 30 jogos. Seu desempenho na Ligue 1 foi dominante, mas a temporada foi interrompida por uma fratura no quinto metatarso do pé direito em fevereiro de 2018, afastando do restante da campanha, inclusive das oitavas de final da Champions League, onde o PSG foi eliminado pelo Real Madrid. Além das lesões, começaram a surgir rumores sobre problemas nos bastidores, especialmente sobre sua relação com Edinson Cavani. Houve um episódio famoso de disputa por cobranças de pênaltis, evidenciando uma rivalidade interna. Relação com Mbappé e polêmicas nos bastidores. Com a chegada de Kylian Mbappé, Neymar formou uma dupla poderosa. No entanto, com o passar dos anos, a relação entre os dois tornou-se alvo de especulações. Apesar de demonstrarem sintonia dentro de campo, relatos da imprensa indicavam que havia uma disputa velada pelo status de principal estrela do time. Além disso, Neymar enfrentou atritos com a diretoria e com parte da torcida do PSG. Faltas em treinamentos, festas extravagantes e atitudes consideradas pouco profissionais geraram críticas. Em algumas ocasiões, a torcida protestou contra ele, especialmente após sucessivas eliminações na Champions League. A frustração na Champions League. O grande objetivo do PSG era conquistar a Champions League, mas Neymar não conseguiu levar o time ao título. Em 2020, ele teve sua melhor chance ao ajudar a equipe a chegar à final contra o Bayern de Munique. No entanto, o PSG perdeu por 1-0, e Neymar, apesar das boas atuações ao longo da campanha, não conseguiu brilhar na decisão. Nos anos seguintes, o PSG seguiu dominando o cenário francês, mas as decepções na Champions continuaram. A eliminação para o Real Madrid em 2022, após estar vencendo por 2-0 no agregado, marcou um dos momentos mais frustrantes da passagem de Neymar pelo clube. Lesões, Messi e declínio no PSG. As frequentes lesões minaram a continuidade de Neymar no PSG. Temporada após temporada, ele passou longos períodos afastado, especialmente por problemas no tornozelo. Em 2021, Lionel Messi chegou ao clube, reunindo o trio MSN parcialmente, mas a dinâmica do time não funcionou como esperado. O PSG seguia como potência nacional, mas sem sucesso na Europa. Com o tempo, Neymar perdeu protagonismo para Mbappé, que renovou o contrato em 2022 com status de líder do projeto esportivo do clube. As tensões entre os dois cresceram, e rumores indicavam que Mbappé teria sugerido à diretoria a saída de Neymar. A saída do PSG e o legado. Em 2023, após mais uma temporada frustrante e em meio a um projeto de reformulação do PSG, Neymar deixou o clube rumo ao Al Hilal, da Arábia Saudita. Sua passagem pelo futebol francês deixou um legado de grandes momentos individuais,
mas também de polêmicas e dúvidas sobre o real impacto de sua contratação no projeto do PSG. No total, Neymar disputou 173 jogos pelo PSG, marcando 118 gols e dando 70 assistências. Conquistou 5 títulos da Ligue 1, mas não alcançou o objetivo principal de vencer a Champions League. Sua estadia em Paris foi marcada por brilho, mas também por polêmicas e frustrações. Embora tenha sido um dos jogadores mais talentosos da história do clube, sua passagem não atingiu o sucesso esperado quando chegou como a contratação mais cara da história do futebol. A breve passagem de Neymar pelo Al Hilal. A transferência e a chegada à Arábia Saudita. Em agosto de 2023, Neymar foi anunciado como novo reforço do Al Hilal, da Arábia Saudita, por aproximadamente 90 milhões de euros. Sua transferência fez parte de um ambicioso projeto saudita de atrair grandes estrelas do futebol mundial, juntando-se a jogadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Sadio Mané, que também haviam se transferido para o país. A apresentação de Neymar foi grandiosa, com um grande espetáculo no estádio, e a torcida do Al Hilal tinha altas expectativas sobre sua contribuição ao time. O clube saudita via no craque brasileiro a peça-chave para elevar ainda mais o nível do futebol local e conquistar títulos internacionais. A estreia e primeiros jogos. Logo após sua chegada, Neymar iniciou os treinamentos com a equipe, mas demorou algumas semanas para estrear devido a problemas físicos. Quando finalmente entrou em campo, mostrou lampejos de sua habilidade, contribuindo com assistências e participando ativamente do setor ofensivo do Al Hilal. Porém, ao contrário do esperado, sua passagem pelo clube não foi marcada por grande impacto técnico dentro de campo. As expectativas eram de que ele fosse o principal nome do time e ajudasse o Al Hilal a dominar o cenário saudita e asiático. A grave lesão e o fim prematuro da temporada. Pouco tempo após começar a jogar pelo Al Hilal, Neymar sofreu uma lesão grave durante uma partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, defendendo a seleção brasileira. O diagnóstico confirmou a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco, exigindo uma cirurgia e um longo período de recuperação. A lesão praticamente encerrou sua temporada antes mesmo que ele pudesse deixar uma marca significativa no clube saudita. Neymar passou a maior parte do tempo se recuperando, impossibilitado de atuar regularmente e deixando uma lacuna no time. O impacto e o legado no Al Hilal. Embora Neymar tenha sido uma das maiores contratações da história do futebol saudita, sua passagem pelo Al Hilal ficou marcada pela frustração. A expectativa era de que ele liderasse o time dentro de campo, mas sua grave lesão interrompeu qualquer possibilidade de impacto significativo na equipe. O Al Hilal seguiu como uma das principais forças do campeonato saudita, mas sem contar com sua maior estrela. Sua breve passagem pelo clube deixou a sensação de uma oportunidade desperdiçada, tanto para o jogador quanto para o futebol da Arábia Saudita, que esperava um grande espetáculo de Neymar. Retorno ao Santos. No começo de 2025, Neymar decide deixar o Al Hilal e retorna ao Santos Futebol Clube, sua casa. Aos 32 anos de idade, Neymar tem lidado com lesões, que atrapalharam inclusive sua passagem pelo Al Hilal, na Arábia Saudita. Neste retorno ao Santos, ele deseja se recondicionar para voltar à seleção de olho no Mundial de 2026. Até a finalização desse vídeo, ele ainda não havia feito a primeira partida nesse retorno. Vamos aguardar para ver o seu desempenho e se realmente retorna para a seleção. E aí, o que você acha? Será que ainda quer jogar? Será que retorna para a seleção brasileira? Aproveita e deixa seu like e se inscreve no canal. Neymar e a seleção brasileira. Neymar estreou pela seleção brasileira principal em 2010, aos 18 anos, e rapidamente se tornou a grande referência técnica do time. Foi peça-chave em diversas competições, conquistando a Copa das Confederações de 2013, onde brilhou na final contra a Espanha. Na Copa do Mundo de 2014, carregou o Brasil até as quartas de final, mas uma lesão nas costas contra a Colômbia o tirou do torneio antes da humilhante derrota por 7-1 para a Alemanha na semifinal. Em 2016, fez história ao liderar a seleção na conquista do inédito ouro olímpico nos Jogos do Rio, marcando gol na final e convertendo o pênalti decisivo contra a Alemanha. Em 2018, comandou o Brasil na Copa do Mundo da Rússia, mas a equipe caiu nas quartas para a Bélgica. Em 2019, uma lesão o impediu de disputar a Copa América, vencida pelo Brasil sem ele. Em 2021, disputou a final da Copa América contra a Argentina, mas perdeu para o time de Messi. Na Copa de 2022, Neymar marcou um golaço nas quartas de final contra a Croácia, mas o Brasil foi eliminado nos pênaltis. Com mais de 100 gols pela seleção, superou Pelé como o maior artilheiro da equipe, mas ainda sem conquistar uma Copa do Mundo, o maior sonho de sua carreira.
A Copa de Neymar, o sonho interrompido em 2014. A Copa do Mundo de 2014 marcou a primeira grande oportunidade de Neymar como protagonista da seleção brasileira em um Mundial. Com apenas 22 anos, ele era a principal estrela da equipe comandada por Luiz Felipe Scolari e carregava a esperança de liderar o Brasil rumo ao hexacampeonato, jogando em casa, diante de sua torcida. A fase de grupos, brilho e pressão. A estreia do Brasil aconteceu no dia 12 de junho de 2014, contra a Croácia, na Arena Corinthians. O jogo começou complicado, com um gol contra de Marcelo logo no início. No entanto, Neymar assumiu o protagonismo e empatou a partida com um belo chute de fora da área. Depois, virou o placar ao converter um pênalti polêmico. Oscar fechou o placar e o Brasil venceu por 3-1. No segundo jogo, contra o México, Neymar foi o mais ativo do ataque brasileiro, mas esbarrou em uma grande atuação do goleiro Ochoa. O empate sem gols gerou questionamentos sobre a equipe, que não conseguiu furar a defesa adversária. No terceiro jogo da fase de grupos, contra Camarões, Neymar brilhou novamente. Marcou 2 gols no primeiro tempo e liderou a goleada por 4-1, garantindo a classificação do Brasil às oitavas de final como primeiro do grupo. Com 4 gols, ele era um dos artilheiros do torneio até aquele momento. Oitavas de final, protagonismo e sofrimento contra o Chile. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou o Chile no Mineirão. O jogo foi extremamente equilibrado, e Neymar sofreu com a marcação dura dos chilenos. A partida terminou 1-1 no tempo normal e seguiu para a prorrogação. Nos pênaltis, Neymar converteu sua cobrança com muita frieza, deslocando o Bravo e mantendo o Brasil vivo. Júlio César brilhou ao defender 2 penalidades e o Brasil avançou para as quartas após vencer por 3-2 nos pênaltis. Após o jogo, Neymar foi visto chorando no gramado, evidenciando a pressão que carregava por ser o principal nome da seleção em casa. Quartas de final, o jogo que mudou tudo. O Brasil enfrentou a Colômbia nas quartas de final, em Fortaleza. Neymar começou bem a partida, sendo ativo no ataque e criando boas jogadas ao lado de Hulk e Oscar. O Brasil abriu 2-0, com gols de Thiago Silva e Davi Luiz, mas a Colômbia descontou com um pênalti convertido por James Rodrigues. Porém, o momento que mudaria a trajetória de Neymar e do Brasil no torneio aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo. O lateral colombiano Camilo Zúñiga acertou uma joelhada nas costas de Neymar em uma disputa de bola. O brasileiro caiu imediatamente no chão com fortes dores e precisou ser retirado de maca. Os exames confirmaram o pior. Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar e estava fora da Copa do Mundo. O Brasil venceu por 2-1, mas perdeu sua maior estrela para o restante da competição. O impacto da lesão e o trauma do 7-1. A ausência de Neymar abalou profundamente a seleção brasileira. Sem sua referência técnica e emocional, a equipe entrou completamente desorganizada na semifinal contra a Alemanha, sofrendo a maior derrota da história do futebol brasileiro, 7-1 no Mineirão. Neymar acompanhou o jogo de casa e revelou, anos depois, que ficou arrasado ao ver o Brasil ser humilhado daquela maneira. Sua ausência foi considerada um fator determinante para o desastre. Após a Copa, Neymar admitiu que chegou a temer que sua lesão o impedisse de voltar a jogar futebol, pois, segundo os médicos, o impacto foi próximo da medula espinhal e poderia ter causado uma paralisia. O fim de um sonho prematuro. A Copa do Mundo de 2014 foi a grande chance de Neymar brilhar e levar o Brasil ao título em casa, mas a lesão interrompeu esse sonho de maneira dramática. Mesmo sem completar o torneio, ele foi o artilheiro da seleção na Copa, com 4 gols em 5 jogos, e um dos jogadores mais importantes da campanha. A imagem de Neymar deixando o campo carregado em uma maca se tornou um dos momentos mais marcantes do futebol brasileiro. Sua ausência escancarou a dependência da seleção nele e deixou a pergunta: o que teria acontecido se Neymar estivesse em campo contra a Alemanha? O que você acha? Deixa aí sua opinião nos comentários. A Copa do Mundo de 2018, expectativa, pressão e frustração. Após a traumática lesão em 2014 e a humilhação do 7-1, Neymar chegou à Copa do Mundo de 2018 com enorme peso nas costas. Agora com 26 anos, ele era a grande esperança do Brasil, que buscava a redenção sob o comando de Tite. No entanto, sua preparação para o torneio foi conturbada, já que havia sofrido uma fratura no 5º metatarso do pé direito em fevereiro daquele ano, jogando pelo PSG. Ele passou 3 meses afastado e retornou aos gramados apenas às vésperas da Copa, sem estar 100% fisicamente. Fase de grupos. Neymar em busca do ritmo de jogo. O Brasil estreou contra a Suíça no dia 17 de junho, em Rostov. Neymar teve dificuldades com a marcação dura dos suíços, sofrendo 10 faltas,
o maior número de faltas sofridas por um jogador em uma partida de Copa desde 1998. O jogo terminou 1-1, com o Brasil oscilando e Neymar mostrando sinais de falta de ritmo. No segundo jogo, contra Costa Rica, Neymar novamente foi alvo de entradas duras e protagonizou um dos lances mais polêmicos da Copa. Ele caiu dentro da área após um contato com o zagueiro adversário, e o árbitro inicialmente marcou pênalti, mas voltou atrás após consultar o VAR. Nos acréscimos, com o Brasil ainda empatando 0-0, Felipe Coutinho abriu o placar e, logo depois, Neymar marcou seu primeiro gol no torneio, fechando a vitória por 2-0. Ao final da partida, ele chorou no gramado, evidenciando o peso emocional que carregava. No terceiro jogo, contra a Sérvia, Neymar teve uma atuação sólida, dando uma assistência para Thiago Silva marcar o segundo gol na vitória por 2-0, garantindo o primeiro lugar do grupo. Apesar disso, ainda não estava no seu melhor nível técnico. Oitavas de final, Neymar decide contra o México. Nas oitavas de final, contra o México, Neymar teve sua melhor atuação na Copa. Ele abriu o placar aos 51 minutos, completando um passe de Willian dentro da área. Depois, participou do segundo gol ao chutar cruzado, forçando Ochoa a espalmar a bola nos pés de Roberto Firmino, que completou para o gol. O Brasil venceu por 2-0 e avançou às quartas de final. No entanto, Neymar também virou alvo de críticas devido a uma cena em que ficou rolando no chão após uma pisada leve do mexicano Lyon fora do campo. A reação exagerada gerou memes e discussões sobre sua postura em campo, com a imprensa internacional o acusando de simular faltas em excesso. Quartas de final. O sonho interrompido pela Bélgica. O Brasil enfrentou a Bélgica nas quartas de final, em um dos jogos mais esperados do torneio. No primeiro tempo, a seleção sofreu com a força física e a organização dos belgas, que abriram 2-0 rapidamente, com um gol contra de Fernandinho e um belo chute de Kevin De Bruyne. Neymar tentou liderar a reação no segundo tempo. A equipe brasileira pressionou bastante e conseguiu descontar com um gol de Renato Augusto, mas não conseguiu empate. Nos acréscimos, Neymar teve uma grande chance ao chutar colocado de fora da área, mas o goleiro Courtois fez uma defesa espetacular. O Brasil perdeu por 2-1, e Neymar deixou a Copa frustrado, sem conseguir levar a seleção às semifinais. Uma Copa de altos e baixos. Neymar terminou a Copa do Mundo de 2018 com 2 gols e uma assistência em 5 jogos, mas sua participação ficou marcada tanto pelo talento quanto pelas polêmicas. Se por um lado ele foi o jogador mais visado pelos adversários, sofrendo muitas faltas, por outro, suas quedas exageradas e reações teatrais acabaram ofuscando seu desempenho. A eliminação para a Bélgica foi um golpe duro para Neymar, que esperava se consolidar como o grande nome do torneio. A pressão e as críticas aumentaram após o Mundial, e ele reconheceu mais tarde que 2018 foi um dos momentos mais difíceis de sua carreira. A Copa do Mundo de 2022, superação e frustração. Neymar chegou à Copa do Mundo de 2022 como o grande líder da seleção brasileira e em ótima fase no PSG. O Brasil era um dos favoritos ao título, e ele buscava, aos 30 anos, a consagração com a conquista do Mundial. Fase de grupos. A primeira lesão. Na estreia contra a Sérvia, Neymar jogou bem e participou da construção da jogada do primeiro gol de Richarlison, que marcou 2 vezes na vitória por 2-0. No entanto, no segundo tempo, sofreu várias faltas duras e torceu o tornozelo direito. O exame constatou uma lesão ligamentar, e ele perdeu os 2 jogos seguintes da fase de grupos. Sem Neymar, o Brasil venceu a Suíça por 1-0, mas perdeu para Camarões por 1-0 com time reserva. Apesar da derrota, avançou em primeiro no grupo. Oitavas de final. O retorno brilhante. Recuperado da lesão, Neymar voltou nas oitavas de final contra a Coreia do Sul e teve uma atuação decisiva. Marcou um gol de pênalti e ajudou o Brasil a construir uma goleada por 4-1, garantindo a classificação com uma exibição empolgante. Quartas de final. O gol histórico e a eliminação dolorosa. Nas quartas de final, contra a Croácia, Neymar teve dificuldades diante da forte defesa adversária. No entanto, na prorrogação, ele marcou um golaço após uma linda tabela, driblando o goleiro e colocando o Brasil na frente. O Brasil parecia encaminhado para a vitória, mas sofreu um empate nos minutos finais. Nos pênaltis, Neymar, que deveria bater a última cobrança, não teve a chance, pois Rodrigo e Marquinhos desperdiçaram suas tentativas, e a seleção foi eliminada. O sonho adiado outra vez. Neymar encerrou a Copa com 2 gols em 3 jogos e igualou Pelé como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Chorando após a eliminação, ele admitiu que poderia ter sido sua última Copa, mas sem a consagração que tanto desejava. E aí, o que você acha do Neymar? Já podemos dar como encerrada a carreira dele ou ainda vai render pela seleção brasileira na próxima Copa?
Deixa tua curtida e comentário. É muito importante para nós. E até o próximo vídeo do Baú do Futebol.